Graças, Pai, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos nas parábolas. Hoje o pastor Josué me pediu para trazer o estudo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos meditar nessa noite sobre a parábola da rede. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, do versículo 47 ao 50. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos então passar para a meditação. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Santo Deus, rogamos ao Senhor que nesse instante ilumine nosso entendimento, aclareie, Pai, nosso coração para a compreensão da Tua Santa Palavra. Aplica, Pai, essas verdades na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, a parábola, como os irmãos já sabem, ela foi muito contada por Jesus, e interessante é que ela tem aplicações, né? Ela tem ensinamentos morais e éticos, mas e principalmente, e podemos dizer primordialmente, é o ensinamento espiritual. Várias parábolas foram contadas e as pessoas se identificavam porque elas eram tiradas do cotidiano das pessoas. E geralmente as parábolas eram identificadas muito facilmente pelas pessoas porque elas percebiam que geralmente acontecia aquilo no meio delas. Como a parábola dos dois construtores que construíram a casa no leito de um rio, e acontecia aquilo mesmo. Alguns construíram de forma desavisada, as pessoas muitas vezes com preguiça de ter trabalho, de construir numa rocha, e aquilo acontecia realmente. E tantas outras parábolas que Jesus contava, as pessoas se identificavam, como essa mesmo. Estamos diante de nós a parábola da rede. Israel era uma nação que não ainda é hoje, vive de pesca, né? Eles têm uma questão muito grande com pesca, como aqui no Brasil, né? E eles, quando ouviram essas parábolas, e essas especificamente, se identificaram facilmente. Estamos vivendo em dias, e vocês sabem disso, que se falar da volta de Jesus Cristo é motivo de zombaria e escárnio. Por que eu estou falando isso? Porque essa parábola ela vai falar justamente sobre isso, sobre a volta de Jesus. A parábola da rede, ela fala sobre a segunda vinda de Cristo. É interessante que Jesus ele conta a parábola, mas ele também dá a interpretação dessa parábola. Mas ela aponta para os últimos dias. Ela aponta para a volta de Cristo. Porém, se nós dissermos aos nossos amigos, aos nossos colegas, em uma conversa, né, que Cristo está perto de vir, ou até mesmo que um dia Ele voltará, nós seremos chamados de loucos, de fanáticos, de lunáticos, e algumas pessoas, pode ter certeza, até se afastarão de nós. O interessante também, meus irmãos e amigos que nos escutam pela rede social, que nós não temos visto muitas igrejas, muitos pastores falando ou pregando sobre esse assunto. E não apenas sobre esse, mas também sobre pecado, sobre inferno, sobre condenação, sobre juízo, sobre arrependimento. A verdade é que a preocupação de muitos líderes hoje é massagear o ego das pessoas em suas reuniões, né, seus cultos, que tem que ser agradável para não perder a audiência, para não perder
aqueles membros, né, para não perder os visitantes. Pastor, não pregue sobre pecado, porque as pessoas não querem, elas não vão voltar mais nessa igreja, pastor. Não pregue sobre o inferno, pastor. Muitas pessoas falam isso. O fato, meus irmãos, é que esses tipos de pregação que confrontam o pecador, ninguém ou quase ninguém mais quer ouvir. E as igrejas que assim pregam estão vazias. E as que pregam riquezas, prosperidade, triunfalismo, estão cheias. Aquelas que dizem, se o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas. Você pode tudo, você é filho do rei. É isso que as pessoas querem ouvir. Vai dar tudo certo na sua vida. Mas vamos voltar aqui para a parábola. Nessa parábola, Jesus ensina sobre o dia do juízo final, como eu já falei. Esta parábola, meus irmãos, meus amigos, está claramente associada à parábola do trigo e do joio, que também falam do juízo final. A interpretação de ambas focaliza o dia que Cristo voltará pela segunda vez. O versículo 47 e 50, como nós já lemos aqui, que fala sobre semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixe de toda espécie. Jesus se dirige aos seus discípulos, pois a maioria, como nós já falamos aqui, eram de pescadores. Eles se identificaram facilmente com essa parábola, e os ouvintes também. Seus discípulos sabiam como apanhar e selecionar peixes. Já na época de Jesus, meus irmãos, existia muito tipo de pesca, inclusive essa que nós estamos vendo aqui, conhecida como pesca de arrastão, a chamada pesca de arrastão. O que seria uma pesca de arrastão? Uma vez lançadas as redes ao mar, os homens puxavam todos os peixes apanhados por aquela rede. Obviamente, os peixes estavam misturados, pois não podiam, enquanto puxavam aquela rede, selecionar. E aí, quando chegavam na praia e jogavam aquela rede, eles iam selecionar os peixes. A rede apanhava peixes próprios e impróprios para o consumo, os bons e os maus, como é falado aqui. Peixes de todos os tamanhos. O versículo 49 e 50, Jesus, nessa parábola, ele continua dizendo, ele vai fazer agora um comentário, fala na linguagem dos seus discípulos e consegue facilmente comunicar e transmitir aquela verdade espiritual do que a parábola estava tratando. O próprio Jesus ainda dá a interpretação daquela parábola. Jesus, meus irmãos, usou uma linguagem simbólica e transfere a mensagem para o destino espiritual do homem, que é céu ou inferno. Só há dois caminhos, nós sabemos disso. Depois da morte, segue-se o juízo. Os que foram salvos para o céu, os que foram condenados para o inferno. Os ímpios serão retirados da multidão dos justos, como diz aqui no versículo 49. Porém, o evangelho deve ser pregado a todos sem discriminação ou distinção. Meus irmãos, a parábola ela está falando da volta de Cristo. E é justamente disso que Jesus está tratando nessa parábola. Sua segunda vinda. Meus irmãos, meus amigos, a rede aqui é representada pela pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, quando o Evangelho é pregado de forma fiel, o Evangelho ele vai atrair as pessoas. E sem distinção, todos ouvirão. E nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, quem foram os predestinados para a salvação. Nós não devemos escolher também a quem pregar. Eu gosto do meu vizinho da esquerda, vou pregar para ele, vou evangelizar. Eu gosto do meu vizinho da esquerda, eu não gosto do meu vizinho, eu vou falar para ele. Eu não vou lá no presídio, porque ele só tem condenado, ninguém ali é salvo. Eu não vou pregar a determinado tipo de classe social, essas coisas. Mas não, o Evangelho deve ser pregado sem distinção, a todos. O Evangelho todo a todo homem. E aí, meus irmãos, é justamente esse Evangelho que é pregado com fidelidade que será lançada a rede. Agora, a conversão, ela se dará por meio do Espírito Santo.
Não é pela habilidade do pregador, porque ele fala bonito, porque ele tem palavras difíceis, não. Deus usa a individualidade de cada pessoa. E aqueles que foram fiéis a Ele, aqueles que pregarem a mensagem com fidelidade, o Senhor estará usando. É interessante, como diz o pastor Augusto Nicodemo, né, que a mensagem é maior do que o mensageiro. E no versículo 49 do texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz o seguinte: assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Meus irmãos, Jesus fala da consumação dos séculos. Ele está falando aqui da sua volta, a segunda vinda. E aí, como ele mesmo falou, só os justos. E quem são esses justos? Aqueles a quem Deus escolheu para serem santos, os que foram predestinados para a salvação, os eleitos de Deus, aqueles por quem Jesus morreu para redimir, para justificar. Esses serão salvos. Esses, na interpretação da parábola, são os peixes bons, não porque são bons em si ou por si, porque nós não fazemos nada de bom, como diz a Bíblia. Nossa maior justiça para Deus é como trapo de imundícia, mas é a justiça de Cristo em nós. Não somos salvos com méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. O interessante, meus irmãos, é que as pessoas estão desatentas para esse acontecimento. Você já tentou conversar, como já falei aqui, com alguém sobre esse assunto? As pessoas não vão querer te ouvir. Vão te chamar de lunático, de louco, fanático. Porém, existem vários textos na palavra de Deus, onde nós somos chamados a estar preparados para a volta de Cristo, para o retorno do Senhor Jesus Cristo. E o interessante também é que essa parábola, no versículo 50, diz assim: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentro. Meus irmãos, só há dois caminhos, nós sabemos disso: céu ou inferno. Quando a parábola fala dos peixes bons e dos peixes maus, os peixes bons são recolhidos ao cesto e os maus deitados fora. Os bons ali representando os salvos que irão para o céu, os ruins que irão para o inferno. Porém, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, amigos que nos escutam, não há apenas uma aplicação nesse texto. O texto não trata apenas da vida de Jesus, é isso que eu estou falando para vocês. O texto também fala do lugar daqueles que não são tidos como justos por Deus. O texto fala aqui de inferno. O inferno é real, o inferno existe. Fornalha acesa, choro, ranger de dentes, como fala aqui no versículo 50. São aqueles que não nasceram de novo. São aqueles que não fazem parte do reino espiritual de Cristo, que não são realmente igreja. E é interessante que a rede, representando ali o Evangelho, e nas igrejas está cheio de pessoas, e nós só saberemos, ou o Senhor realmente vai fazer essa separação na sua volta, mas nós não sabemos quem são realmente os salvos. Nós não sabemos, porque não há na testa de ninguém o nome eleito. Pelos frutos conhecemos, mas às vezes até as pessoas, elas se moldam, elas acabam sendo, como diz lá também, sendo hipócritas, elas se maqueiam, e muitas vezes elas praticam coisas na nossa frente, ali, e a gente pensa que elas são eleitas, mas só Deus conhece o coração, o que elas praticam quando ninguém estão vendo elas. Aqueles que se mantêm rebeldes, aqueles que amaram ou amam mais o mundo do que o próprio Deus, do que a sua própria palavra. A Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E como tem crente, meus irmãos, amando o mundo, querendo praticar as coisas do mundo, ou até algumas igrejas trazendo o mundo para dentro das suas igrejas. E a pergunta que eu faço aqui, querendo concluir, e são duas perguntas retóricas, porque pelo que eu já falei, vocês já vão saber a resposta. Quem são os peixes bons?
quem são os peixes ruins. Os bons, só recapitulando, são os justos. Quem são os justos? Os justificados por Cristo, os eleitos por Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que amam e obedecem a sua santa palavra, que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Não ideologias humanas ou humanistas, mas a palavra de Deus, que amam e obedecem essa palavra, que não se contaminam com esse mundo. Meus irmãos, dentro da igreja, como aquela rede que é puxada, o evangelho está sendo pregado, a rede está sendo puxada, existe todo tipo de crente, né? De crente, convertidos e não convertidos, né? Verdadeiros e falsos. Mas a separação dos bons e dos maus só se dará no dia do juízo final. Nem todos que estão dentro da igreja são verdadeiros discípulos de Jesus. Como o Senhor mesmo falou, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a minha pergunta mais uma vez é: você está verdadeiramente convertido, meu irmão? Você realmente é uma nova criatura? É entre os peixes bons que você se acha? E por que essa pergunta? Porque é da mais alta importância para a sua vida. Porquanto, como diz aqui o texto, não tardará a ser arrastada a rede para a praia, a fim de ser feita a separação dos peixes. Não tardará e Cristo voltará. Cristo voltará a segunda vez, como Ele prometeu. Mas não agora como um servo sofredor. Não mais como um filho de um carpinteiro. Não mais como um bebê indefeso. Voltará segunda vez como o Rei da Glória. Voltará como um justo juiz. O chamado do Evangelho traz algumas pessoas do mundo para a igreja. E o dia do juízo final fará a distinção, para a separação entre os convertidos e os hipócritas que estão na igreja. E nós então queremos concluir essa meditação sobre essa parábola da rede, chamando você à reflexão, que você possa ter compreendido a necessidade, a urgência de você ter essa convicção, essa certeza de que você é uma nova criatura, de que você nasceu de novo, de que é entre os peixes bons que você está. E se caso existe alguém que nos escuta e que ainda não tem essa certeza, essa convicção, arrependa-se de seus pecados, abandone a sua vida pregressa, confesse Jesus como seu Salvador, obedeça a palavra de Deus, conhecendo-a, amando-a, porque você só vai poder ser um conhecedor da vontade de Deus pela palavra de Deus. É um processo, né? A salvação é um ato, a santificação é um processo. Nós precisamos todos os dias nos arrepender, conhecer a palavra de Deus. Se ela é a nossa regra de fé e prática, nós devemos saber o que devemos praticar. Devemos ter a certeza de que ela é a palavra de Deus. Amá-la, obedecê-la. Porque a Bíblia diz que a lei de Deus, a lei de Deus, ela é mel, ela é como mel, deve ser saborosa para nós. Devemos ter desejo, querer obedecê-la, conhecê-la. Ela não é penosa, como diz também a palavra de Deus, mas ela deve ser amada, obedecida, certo? Que o Senhor aplique essa reflexão no seu coração, que você tenha essa certeza de que é entre os peixes bons que você estará quando Jesus voltar, que você possa caminhar com o Senhor, que você possa ser um cristão verdadeiro e autêntico, que você possa viver de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor
Aplique essa meditação em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite.